Esta conferência será gravada agora. Vamos começar com a oração. Soberano Deus, te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos, ó Senhor, de, no dia dedicado a Ti, ó Pai, termos sido abençoados, ó Senhor, e alimentados pela Tua palavra, nesta devocional que acabamos de ouvir, ó Deus, falando sobre fé, em momentos tão difíceis e turbulentos, ó Pai, pelo qual estamos passando, ó Deus. E isso é uma prova, ó Deus, para todos nós. De forma, ó Deus, que temos que nos apegar cada vez mais a Ti, ó Deus, para que a fé que o Senhor nos concedeu, Senhor, ela não esmoreça, ela não enfraqueça, mas suplicar, Senhor, a Ti que fortaleça cada vez mais essa fé em nós, ó Deus. Como também, ó Pai, te suplicamos que a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, que ela é rica e viva, ela também, ó Senhor, nos revele quem somos e faça-nos, ó Deus, a enxergar, ó Deus, aqueles pecados tão ocultos, ó Senhor, ou tão íntimos nossos, ó Pai, de forma que nós não mais o identificamos no nosso dia a dia, ou então, ó Senhor, gostamos tanto deles, ó Deus, nos apegamos tanto a eles, que temos dificuldade, ó Senhor, em combater, em nos livrar, Senhor, de cada um deles. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, pois a Tua igreja, ó Senhor, se reúne nesse instante também para ser edificada, Senhor, também com os estudos que serão dados aqui nesta manhã. Abençoa o professor Márcio, para que o Teu servo, Senhor, seja usado por Ti para trazer de uma forma simples, de uma forma fiel e verdadeira a Tua palavra, aquilo, Senhor, que o Senhor propôs no seu coração. Em nome de Cristo, que nós te louvamos hoje e sempre. Amém. Amém. Professor Márcio, com a palavra, meu irmão. Deus o abençoe. Amém. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, bom dia a todos os irmãos. Vamos hoje tentar finalizar esse capítulo 18, né? Que a gente começou a ver domingo passado. E nós vimos 2 pontos, basicamente, né? Que é a revisão do 17, eu não vou mais falar. A gente falou sobre inveja e sobre ciúme, né? Chegamos a falar sobre esses 2 tópicos. Então, eu vou revisar rapidamente essa questão da inveja e do ciúme e a gente vai para os outros 2 para tentar concluir. Então, como é que a gente definiria inveja? Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, né? A gente fez a diferença entre inveja e cobiça. Cobiça seria você querer aquilo que é do outro. A inveja é você estar triste porque o outro tem alguma coisa, tá? Mesmo que você não necessariamente queira aquela coisa. É um desgosto porque ele tem. Normalmente a inveja ela vai nos atingir em relação a pessoas do nosso convívio, né? Pessoas que estão ali, vamos dizer assim, no nosso nível, né? E acabam se sobressaindo em uma outra coisa e isso nos incomoda bastante por causa do nosso pecado. Ou coisas que às vezes até estão acima do nosso nível, mas nós julgamos que são para nós éramos merecedores dela e alguém conseguiu, então isso nos perturba. Pode ser dinheiro, prestígio, inteligência, algum aspecto físico, roupa, carro, amigo, família, não há limites, né? Todos estão sujeitos à inveja e ela pode nos atingir de qualquer lado, tá? Nosso coração não é muito criterioso nesse ponto. Até mesmo nós vimos que nós somos tentados a termos inveja dos malfeitores, vendo que de alguma forma parece que o pecado compensa, que o crime compensa, e como eles vivem bem, quantas coisas eles têm. Então, na Escritura nos adverte várias vezes, severamente, a respeito disso. Ok? E
Vimos o mal que a inveja nos traz, ela é como a podridão dos ossos. Ela é como a podridão dos ossos. Normalmente é um pecado que nós não falamos abertamente, é um pecado feio de confessar. Ser invejoso, confessar-se invejoso, é confessar-se mesquinho, alguém pequeno, tá? Então nós não gostamos de confessar a nossa inveja, a não ser mascarando, né, como uma inveja boa, uma inveja santa, etc e tal. Mas a inveja, embora não a confessemos, ela nos arruina por dentro. Ela é como uma podridão dos ossos. Ela faz desfalecer o nosso semblante, como vimos na história de Caim e Abel. Ela também é característica dos homens que desprezaram o conhecimento de Deus. Não é um pecado qualquer, é um pecado grave. E é um pecado que conduz a muitos outros, como, por exemplo, ao homicídio. Foi por inveja que os fariseus entregaram a Cristo. Essa foi a conclusão de Pilatos ali, quando viu que não havia pecado em Cristo, mas havia, sim, uma grande inveja que estava levando a uma confabulação para a sua morte. E é um pecado que nos afasta do reino dos céus. Contudo, é um pecado que os crentes ainda hoje praticam, tá? É um pecado que nós vencemos na santificação e não na nossa conversão. Quem dera ele fosse vencido na nossa conversão, mas ele só é vencido por meio da santificação, por meio da luta diária, por meio de fazê-lo morrer diariamente. Okay? O que acontece quando nós invejamos é que nós não conseguimos nos alegrar em Deus e naquilo que Deus faz com o nosso próximo, tá? A inveja nos tira essa alegria, nós estamos insatisfeitos, nós estamos vendo defeito naquilo que Deus fez. Deus não foi muito sábio em conceder tal coisa àquele homem é um perdido, aquele homem é um miserável, e nós é que somos bons. É isso que acontece. E o que é o ciúme? O ciúme nós vimos que é uma intolerância com concorrentes, né? Sejam eles reais ou imaginários. Normalmente, quando nós falamos em ciúme, pensamos no lado amoroso, nós falamos bastante disso na última aula, mas o ciúme é algo que surge contra todo aquele que nos ameaça, em qualquer área que seja, do trabalho, na igreja, na família, com relação aos irmãos, aos pais, aos amigos, tá? O ciúme é algo abrangente. Mas vimos que há uma forma legítima de ciúme, que a nossa tradução bíblica chama de zelo. Porque ciúme é uma palavra muito associada a algo mal, a algo ruim. Então, a nossa tradução diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso, que significa que ele é um Deus ciumento. Tá? Então, Deus não divide a sua glória com ninguém, ele não tolera concorrentes, de fato, porque ele é inigualável. Qualquer espécie de concorrência com ele é diminuí-lo. Qualquer coisa que a gente colocar para competir com Deus é atentar contra a sua pessoa, de fato. Né? É diminuí-lo da sua realeza, da sua grandeza. Ele é incomparável, ele é inigualável. Okay? Então, Deus zela pela sua honra, zela pelo seu nome, zela para que seja o único em nosso coração, porque ele é digno disso. Então, o ciúme como proteção real ao alvo do nosso apreço é algo legítimo. Mas o ciúme ele se torna pecaminoso quando nós... desculpa, deixa eu ver o seu ventilador aqui. Eu só vi agora a mensagem. Vai melhorar. Então, o ciúme ele se torna pecaminoso quando ele se caracteriza como algo egoísta, né? Quando nós é que não queremos perder a nossa posição de apreço perante essa ou aquela pessoa. Não significa uma proteção real, mas a nossa posição, é o nosso ego que está ameaçado. Aí sim, o ciúme ele é algo doentio, como o presbítero Cleber mencionou, ele é algo da nossa vaidade, ele é algo pecaminoso de fato.
E o apóstolo Paulo também nos lembra que o amor não arde em ciúme. Então, quando o foco se torna o nosso ego e não o alvo do nosso apreço, esse ciúme é pecaminoso. Então, sempre que alguém mais jovem, alguém mais talentoso, alguém mais capaz, alguém mais capaz aparece, nós somos tentados a nos sentir ameaçados, né, enciumados. Ok? Então, esse é o resumo, basicamente, do que a gente viu. Então, agora a gente vai tratar de um outro aspecto, de um outro pecado relacionado à inveja, um pecado afim, né, um pecado próximo, parecido, que é o da competitividade. Esse nem parece pecado, na verdade, né? Mas, de fato, vou explicar para os irmãos do que é que se trata. Então, a competitividade é essa busca por ganhar sempre, estar sempre em primeiro, no que quer que seja. A gente vê isso muito nas crianças. As crianças começam a brincar, e aí, não sei se vocês já repararam, tem sempre uma delas que quer mandar na brincadeira, que quer decidir tudo, quer decidir todas as regras, normalmente para que ela fique bem, né? Ela não quer decidir as regras para que ela perca, ela quer decidir as regras para que não tenha chance dela perder, né? É o dono da bola. Então, veja que esses pecados eles vão como que progredindo. Primeiro nós sentimos inveja. Aí vem o ciúme, nós nos sentimos ameaçados. E nisso nós entramos num clima de rivalidade com essas pessoas que nos ameaçam. A rivalidade ela começa a se manifestar, às vezes em coisas pequenas, mas fica aquele clima de competição no ar e, e, e um começa a se medir com o outro. Nós passamos a nos medir com os outros, tá? Isso é o sintoma do nosso orgulho. Nós não queremos ficar por baixo em nada, em nada. Então, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito desse ponto? A Bíblia nos ensina que naquilo que nós fazemos, nós não devemos ficar nos medindo com os outros. Não há nenhuma orientação bíblica nesse sentido. Seja melhor do que todos. Ela nos ensina a fazer o nosso melhor. Tá? É isso que está lá em 2 Timóteo 2. Devemos fazer o nosso melhor. No nosso trabalho, como pais, como filhos. Você não deve ser melhor do que os seus irmãos. Você tem que ser o melhor para com Deus. Tá? Você tem de fazer o melhor. Se seu irmão lhe supera em algo, louvado seja Deus por isso. Espelhe-se nele, tente aproveitar as coisas boas que ele faz, não o menospreze, não sinta despeito, não o rebaixe, nem tente denegrir a reputação dele para que você pareça melhor. Então é isso que a Bíblia nos ensina. No nosso trabalho, trabalhar de coração, fazer de coração para com Deus e não medindo-nos com outros. Tá? Então, nosso alvo e motivação em tudo que nós fazemos não deve ser sermos os melhores para estarmos no topo, mas sim fazermos para a glória de Deus. Isso é algo que os irmãos já ouviram demais, mas nós nos esquecemos. Então, nosso alvo e nossa motivação íntima do nosso coração deve ser a glória de Deus e não sermos grandes, não como os habitantes de Babel, ou o povo que se reuniu ali em torno da torre, fazer o nosso nome grande e ser reconhecido. Esse tipo de orgulho, esse tipo de presunção, esse tipo de pretensão, Deus resiste a ela, assim como resistiu à presunção daqueles homens de fazerem o nome deles grandes. De fato, o nome deles foi lembrado, mas como um exemplo de homens tolos, tá? Então, Deus resiste a esse tipo de coisa. A nossa vida não deve ser, isso é comum ouvir no mundo, que legado nós estamos deixando
no sentido de sermos reconhecidos, de não deixar que o nosso nome se apague no decorrer da história humana, de fazer com que os 50, 60, 70, seja lá quanto anos nós vivamos aqui, alguma coisa neles carregue o nosso nome para a posteridade e todos lembrem de nós. Isso é uma tolice. Nós devemos viver a nossa vida de um modo que glorifique a Deus. E Deus cuidará de quanta projeção ou não o nosso nome receberá, tá? Ele fará isso para a glória dele. Lembramos hoje de de Abel, de Caim também, mas de uma maneira negativa. Lembramos do nome de Abel, lembramos do nome de Enoque, lembramos do nome de Noé, homens que viveram pela fé em obediência a Deus e fizeram aquilo que Deus exigia deles, tá? Não foram e são lembrados até hoje, mesmo estando lá no começo da humanidade, né? Então, não cabe a nós esse tipo de avaliação e nem gastarmos a nossa vida com essas coisas. Há uma interpretação errada que é feita de 1 Coríntios 9, 24, quando Paulo diz que nós devemos correr de tal modo a alcançarmos o prêmio. Então, fica parecendo aí, o autor do livro, o pastor Jerry Bridges, vai tratar disso, fica parecendo que Paulo está nos incentivando a competir uns com os outros. E a ideia não é essa, a ideia do texto é que nós devemos correr tal como um maratonista, visando o prêmio, visando o que está nos esperando na chegada, tá? Da nossa caminhada, e não olhando para os obstáculos, olhando para as dificuldades que enfrentamos na corrida, ok? Então, assim deve ser a nossa caminhada, mas não que nós devamos correr para chegarmos na frente dos outros, a nossa vida cristã. A ideia não é essa em nenhum momento. Com isso, ao falarmos, de certo modo, contra a competitividade, nós não estamos proibindo, nem o autor do livro está proibindo as competições saudáveis, das quais nós tanto gostamos. Tá? Então eu não posso competir, então vamos dizer que eu faço natação e aí eu também não posso me interessar em chegar em primeiro. É claro que se você está competindo, se você é um atleta, o seu alvo é chegar em primeiro, e é disso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9. Esse tipo de coisa serve de exemplo para o apóstolo, né, falar da vida cristã. Então, no ambiente ali da competição, de forma saudável, ainda fazendo tudo para a glória de Deus, seja futebol, seja natação, seja uma Olimpíada de Matemáticas, o que quer que seja, há uma forma saudável de competir. E os irmãos sabem muito bem que quando esses limites são ultrapassados, a nossa carne ela ganha lugar e todo tipo de pecado, de confusão, de intriga vem à tona, né? E o nome de Deus não é glorificado em absoluto. Então há formas saudáveis sim de competir e não é desse tipo de competitividade que nós estamos falando, mas sim de nos medirmos, nos compararmos e queremos derrubar o nosso próximo porque ele está nos ameaçando em determinada área, porque nós queremos ser os maiorais, porque nós temos inveja do outro e assim por diante. Tá claro isso até aqui? Bom, eu vou dar um exemplo de algo um exemplo bíblico desse tipo de competitividade desastrosa. Em 2 Samuel 18, os irmãos devem conhecer esse episódio, aí já tinha acontecido de Davi matar Golias, e Saul então passou a colocar Davi como chefe dos exércitos. Ele mostrou a sua destreza militar, e quando tinha de sair para a guerra, era Davi quem saía e quem voltava.
Isso vai ser reconhecido lá na frente, lá no... desculpa, eu coloquei 2 Samuel aqui, é 1 Samuel. Isso vai ser reconhecido lá na frente, no segundo livro de Samuel. Acontece que nesse capítulo, Saul e Davi estão voltando de uma batalha contra os filisteus. E então as mulheres com instrumentos e cantando ali, elas vão se alegrando e cantando alternadamente uma canção um tanto quanto perigosa, porque elas estão exaltando Davi em detrimento, colocando Davi acima, os feitos militares de Davi acima dos feitos militares de Saul. Então, o que é que elas dizem? Saul feriu seus milhares. Elas vão cantando alternadamente. Uma canta um pedaço, outra canta outra. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E qual é a reação de Davi desculpe. Qual é a reação de Saul ao ouvir essa canção? Saul poderia ter se alegrado com Davi, porque Deus entregou milhares nas mãos de Saul, mas Deus entregou 10 milhares, ou sabe-se quantos, na mão de Davi. Deus estava usando Davi poderosamente. Deus estava abençoando a nação de Israel. Davi era um homem com quem Saul poderia contar. Já havia livrado a nação do gigante Golias. Coisa que ato para o qual Saul não teve coragem. E Deus continuava abençoando Davi, exterminando os inimigos de Israel, aqueles que ameaçavam a paz e a prosperidade do seu povo. Mas qual é a reação de Saul? Até então estava tudo bem entre eles, mas qual é a reação de Saul agora? Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Eu pergunto, o que é que Davi fez de errado? O que é que Davi fez de errado? Nada. Nada. Davi estava obedecendo a Deus, Deus estava abençoando Davi, Deus estava abençoando o reinado de Saul por meio de Davi, livrando dos seus inimigos. Mas Saul encara essas façanhas militares de Davi como uma ameaça ao trono. Na verdade, só lhe falta agora o reino, porque ele já é querido do povo. Ele meio que já reina. Só falta agora ele sentar no trono. Só falta agora ele me matar. Então, desse dia em diante, acabou a relação para os dois. Acabou a relação de amizade. Saul não via Davi com bons olhos. Saul passou a perseguir Davi. Tentou matá-lo, arremessando a sua lança várias vezes. Conspirou várias e várias vezes, até próximo à sua morte. Ele conspirou e gastou tempo e gastou recursos em busca de tirar a vida de Davi. Tá? Veja, por exemplo, o que é que ele diz aqui em seguida. Falando ao seu filho Jonatas, com quem Davi tinha uma profunda amizade. Ele disse assim, envenenando o coração de Jonatas, ou tentando, envenenar o coração de Jonatas contra Davi. Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, porque Davi vai tentar te matar para ser o rei. Você é o herdeiro do trono. Davi vai tentar te matar. Nem você estará seguro e, por consequência, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Era uma obsessão na vida de Saul, acabar com a vida de Davi. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Por que há de ele morrer? O que ele fez? Saul não tinha resposta a essa pergunta. Davi não havia feito nada de mal. Davi não havia prejudicado Saul em nada, no mais mínimo.
Saul não tinha resposta a isso, a não ser o seu coração furioso. Então, o que é que ele faz? Saul atirou-lhe com a lança no seu próprio filho para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar Davi. Não era algo racional, não era algo a ser discutido. Não havia uma falta em Davi a ser pesada, que ele pudesse fazer um contraponto. Veja bem, meu pai, não havia. Era uma inveja profunda, era um ciúme violento que estava trazendo sentimentos homicidas ao coração de Saul. Saul era um homem reprovado, do qual a unção do Espírito havia se afastado e estava agora atormentado por um espírito maligno, se os irmãos lembram da história. Então, era essa a ocupação de Saul: tirar a vida de Davi, eliminar a vida da face da terra. Veja quem era, seguindo aqui com a narrativa. Exatamente, o pecado de Caim. O pecado de Caim, a inveja que nos conduz ao homicídio. Veja quem era Saul e quem era Jonatas. Porque quando esses homens morrem, os dois morrem juntos, após Saul ter vivido uma vida inteira, praticamente, seu reinado inteiro, perseguindo e tentando tirar a vida de Davi. Talvez ele tenha se ocupado mais com Davi do que com os verdadeiros inimigos do povo de Deus, os verdadeiros inimigos de Israel. Muito embora ele tenha lutado várias batalhas e tenha feito façanhas militares também. Quando esses homens morrem, Davi não vai tratar Saul na mesma clave. Davi não vai tratar Saul da mesma forma que Saul o tratava. Davi não demonstra inveja. Davi não vai agora diminuí-lo. Davi não vai falar mal dele. Ó, tá vendo aí? Procurou tanto me matar e ó, veja só como ele terminou. Que coisa terrível, né? De maneira alguma. Davi vai honrar a memória de Saul. Foi o ungido de Deus que morreu, ele tinha consciência disso. Era o rei do povo de Deus. Davi vai vingar a morte de Saul, ou vindicar, vamos dizer assim, porque enquanto novo rei, ele vai então aplicar a justiça, não é uma vingança pessoal, ele vai aplicar a justiça e vai matar o homem que apareceu dizendo ter matado Saul. E Davi vai louvá-lo, não no sentido de adorá-lo, né? No sentido de elogiar qualidades que aquele homem tinha, reconhecer a grandeza que havia naquele homem. Um homem que havia passado a vida inteira buscando matá-lo, que havia mentido, que havia armado várias ciladas contra ele, que havia deu a filha em casamento, depois a tomou. É para esse homem que Davi vai fazer essa ode aqui. Então, Davi diz o seguinte, que em 2 Samuel, continuação do livro: sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Davi vai elogiar as proezas militares, a grandeza, a destreza de Saul na guerra, a valentia dele, juntamente com seu filho. Davi não faz elogios falsos. Davi não elogia a fé de Saul. Não havia o que elogiar na fé de Saul. Foi um homem que morreu sem arrependimento. Foi um homem que, na sua última batalha, consultou uma necromante porque Deus já não respondia. Ele queria falar com Samuel. Ressuscita Samuel, aí a alma de Samuel, que eu quero falar com ele. Então, o fim dele foi terrível. E Jonatas, seu filho fiel, leal, o acompanhou e acabou morrendo junto. Tá? Então, nunca voltou vazia a espada de Saul. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Como caíram os valentes da peleja, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi fez esse salmo, fez essa ode
poética, e mandou que fosse ensinada em Israel, para que todos reverenciassem a memória do rei que havia passado a vida perseguindo e tentando matá-lo. Então, Davi não age de forma mesquinha, Davi não age com inveja, com ciúme, nem se coloca nessa competitividade. Davi, Saul quer me matar? Vamos lá, vamos ver quem é o melhor aqui, vamos ver quem é o mais habilidoso. E Davi teve várias chances de acabar com a vida de Saul. Ok? Agora veja um outro detalhe aqui, para seguir com esse exemplo. Quem era Jonatas? Quem era Jonatas? Jonatas também é elogiado aqui. Nunca se recolheu o arco de Jonatas sem o sangue dos feridos e sem a gordura dos valentes. Então era um homem de guerra, era um homem que havia herdado do seu pai a destreza, o porte físico. Lembrem que Saul era provavelmente o homem mais bonito de Israel. E o mais alto também. Ele era uma cabeça acima de todos os outros. Então ele tinha um porte físico invejável, uma beleza admirável. E Jonatas provavelmente herdou as características biológicas do seu pai. Eles eram ligeiros, eles eram fortes, eram habilidosos, eram homens de batalha, tá? E homens de guerra. Mas também veja que a habilidade de Jonatas era com o arco, né? E a habilidade de Saul com a espada. Mas veja que, sobretudo, Jonatas era o herdeiro legítimo e natural do trono. Não era assim? Quando a gente está lendo lá a história dos reis, o que acontece? Morreu um rei e aí reinou seu filho, morreu um rei, reinou seu filho, morreu um rei, reinou seu filho. Morrendo Saul, Jonatas reinaria. Ele sabia disso. Ele era o príncipe, né? Ele era o herdeiro natural do trono. Então, ele tinha muitas razões para ressentir-se de Davi, da aproximação de Davi, dos feitos militares de Davi. Muito mais até do que seu pai. Porque Saul já era o rei. Mas quem garantia que Jonatas iria reinar tendo alguém de tanto destaque como Davi por perto? Jonatas tinha razão para invejar, tinha motivos assim reais, muito mais do que nós temos para invejar algumas pessoas do nosso convívio. Davi era um homem admirável que já havia matado o gigante, já havia feito coisas assombrosas. O povo, ele estava na boca do povo, havia cantigas louvando os feitos de Davi. Jonatas tinha muita razão para ressentir-se da presença daquele homem por perto. Então, separei um trecho aqui que fala do porquê Jonatas não agiu dessa forma. Por que Jonatas não agiu dessa forma? Não agiu, não seguiu os caminhos de seu pai. Então veja, em 1 Samuel 14, a gente vê um exemplo do coração de Jonatas, de como ele confiava no Senhor e de como esse homem era corajoso e valente. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: Vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Eles estavam acampados, 600 homens ali. Saul não estava confiante de ir para a batalha. Deus não estava respondendo. Ele então manda pegar a arca da aliança, como que fosse um amuleto ali para que ele pudesse enfrentar a batalha, para dar coragem para eles. Eles não confiavam que venceriam, que Deus estava com eles, mas eles queriam se apoiar em certos objetos, em certas coisas, para que trouxessem a eles essa impressão da presença divina. Jonatas, pelo contrário, ele chama só o seu jovem escudeiro e diz: vamos lá no acampamento dos filisteus, vamos dar uma passada lá no acampamento. Pois disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Era assim que Jonatas encarava
os filisteus com destemor. Eles são incircuncisos. O que é que eles podem contra o povo de Deus, contra o nosso Deus? Então ele diz, porventura, o Senhor nos ajudará nisso. Pode ser que o Senhor queira, vamos lá, porque pode ser que Deus queira nos ajudar nisso. Porque para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nós não precisamos do exército todo. Se Deus quiser, porventura, o Senhor nos ajudará nisso. E então Jonatas vai com seu escudeiro fazer uma visitinha lá no acampamento dos filisteus. Tá? E o que é que acontece? Só ele e o seu escudeiro, eles conseguem, lá nas montanhas, no morro íngreme, eles vão escalando e eles têm uma guarnição de homens lá em cima, eles em desvantagem, mas eles conseguem matar perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Um quadradozinho de terra, mais ou menos 2.000 quilômetros quadrados, pelo que eu vi. Eles conseguem matar cerca de 20 homens. Só 2, ele e o seu jovem escudeiro. E essa façanha militar, essa ousadia de ir lá na porta deles e conseguir vencê-los, praticamente sozinho, trouxe grande espanto no arraial. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Porque os filisteus pensaram o seguinte, olha, se um homem deles está matando 10 dos nossos, como é que vai ser na batalha? Se eles têm a ousadia de vir aqui e conseguem nos vencer aqui no nosso campo, estando numa posição desvantajosa. Então, o coração do povo derrete ali, o coração dos filisteus derrete, e a batalha que eles julgavam vencida, a coisa começa a virar a partir desse episódio aqui, tá? A partir desse episódio. Então, veja quem era Jonatas e a confiança que ele tinha em Deus. Vamos avançar um pouquinho na história. Lá em 1 Samuel 17, passado isso tudo, Jonatas sendo reconhecido como esse guerreiro, esse valente. Passado isso tudo, chega um gigante, né? Aquela história que nós ouvimos sempre na escola dominical desde criança, né? Vem um homem, vem um gigante, preste atenção no que eu estou falando, não precisam ler. Vem um gigante e ele começa a afrontar as tropas de Israel. E veja o finalzinho aí. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se muito e temeram. Não só Saul, embora fosse um homem de guerra, embora fosse uma cabeça mais alta do que todos os outros, não só Saul temeu aquele homem, que era muito maior do que ele, mas todo Israel, inclusive Jonatas. Jonatas não fez nada, embora fosse tão corajoso no episódio passado, de 1 Samuel 14, ele não faz nada aqui. A Golias é grande demais para ele. O seu coração também derrete, o seu coração teme e a sua fé é abalada. Veja como o pastor falou, mesmo homens de fé passam e enfrentam momentos de dúvida. Aquela convicção que ele tinha em 1 Samuel 14 não se faz presente aqui. Quando o desafio do filisteu, do gigante filisteu, chega, o seu coração se apavora, o seu coração se espanta e teme. O coração de Saul e o coração de todo Israel. Então, aparece um homem que vai ali levar comida para os seus irmãos. Vocês sabem a história. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, vendo o gigante, temiam grandemente e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Eles falavam, isso é uma afronta, como é que a gente pode suportar um negócio desse? Mas ninguém fazia nada. Nem o rei, nem o chefe do exército, nem Abner, nem Jonatas, ninguém. Não tinha homem ali para encarar. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso
filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi demonstra e faz uso das mesmas palavras que Jonatas, da mesma coragem, do mesmo destemor que Jonatas havia tido no episódio passado, de não respeitar, de não temer aqueles incircuncisos. Quem é esse incircunciso para fazer um negócio desse, para afrontar o exército do Deus vivo, com quem ele acha que está falando? Siga, acompanhe. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Veja outra demonstração de inveja aqui, irmãos. Eliabe, o irmão mais velho, eles já haviam recebido a visita de Samuel. Nenhum dos irmãos servia para rei, porque dessa vez Samuel não estava escolhendo segundo a vista, mas estava escolhendo segundo Deus, e Deus não olha para a aparência, e sim para o coração. Eliabe foi um daqueles irmãos preteridos, foi o primeiro que não prestou, foi o primeiro que não serviu para rei. E o despeito que ele guardava em relação ao irmão mais novo, tal como os irmãos de José, era enorme, era enorme. De modo que quando Davi chega falando as coisas certas e tendo a atitude correta, uma postura viril, bíblica, uma coragem bíblica, ele é desprezado, ele é ridicularizado e as piores intenções são imputadas a ele. Bem conheço a sua presunção. Você quer ser o rei? Você acha que vai ser o rei? Eu sei da sua presunção. Você quer mostrar serviço aqui? Eu conheço a sua maldade. Desceste para ver a peleja. Você quer ver a vergonha, você quer ver o sangue, você quer ver a gente perder aqui. Então respondeu Davi: que eu fiz agora? Provavelmente ele já vinha sendo acusado todo o tempo pelos irmãos, né? O irmão mais novo normalmente sofre. Que foi que eu fiz agora? Eu fiz só uma pergunta. Eu não fiz nada demais. Do que é que você está falando? Tá? Então, vamos seguir. Disse mais Davi a Saul. Quando o povo ouve Davi falando daquele modo, ó, vamos levar esse cara aqui para conversar com o rei. Ele está falando umas coisas aqui, vamos levar ele para conversar com o rei. Davi vai conversar com Saul e diz que quer enfrentar. E Saul vai dizer: rapaz, você não pode ser muito jovem. Então, Davi disse o seguinte: o Senhor, veja onde estava a confiança de Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Saberá toda esta multidão que Davi é o bom, que Davi é o grande, que Davi é o cara. Saberá toda esta multidão. Davi não estava buscando fazer o seu nome grande. Davi estava buscando a honra do nome de Deus. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Deus já tinha mandado ir, vá nas batalhas, e eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Ninguém vai poder resistir a vocês. Vá. Faltava a coragem, faltava a fé verdadeira, faltava a convicção verdadeira no coração daqueles homens, inclusive no de Jonatas naquele momento. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. E como é que o Senhor salva? Aqui, depois que ele tenta usar os apetrechos de guerra de Saul, e não dá para ele. Saul é grandão. E Davi também não tinha prática. Tá? Não é nem pelo tamanho, porque depois a gente vai ver que ele passa a usar a espada de Golias. Ele tinha força. Então, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Não é pela força do cavalo que Deus nos livra. Não é pela ivermectina, não é pela hidroxicloroquina que Deus nos livrará da enfermidade. O Senhor salva. Claro que ele faz uso de várias coisas. E nós não devemos desprezar. Mas a nossa confiança tem de estar no Senhor que salva. Ele salva usando os meios, ele salva sem os meios, ele salva acima dos meios.
O Senhor não depende de meios, não depende de homens. Não precisava nascer um homem do tamanho de Golias para que Deus livrasse o seu povo. O Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Tá? Isso é idêntico ao que Jonatas havia falado anteriormente, porque para Deus nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então veja que havia uma afinidade de mente entre esses dois homens, que não dava espaço para inveja. Ambos eram homens que temiam a Deus, ambos eram homens que se alegravam no seu Deus. Ambos eram homens de guerra, com um coração valente, com um coração disposto para servir ao Senhor. Isso explica o que a gente vai encontrar aqui no capítulo seguinte, 1 Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, havia prêmios para receber, havia uma esposa, a casa de Davi não pagaria mais impostos, tá? Ele não ia virar rei, mas ele iria agora, de alguma forma, participar dos privilégios reais, inclusive sendo num casamento com a filha do rei. Então sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou, não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, mas ele já tinha de Golias, viu? O arco e o cinto. O arco e o cinto, a espada, o arco e o cinto, suas armas de guerra, com as quais ele havia também feito proezas. Jonatas, então, o que acontece aqui? Nessa passagem aqui, até o movimento gay tenta pegar aí os supostos alguns intérpretes da Bíblia muito mal intencionados e, eu diria também, não respeitando o texto, tentam impingir aqui um comportamento homossexual nesses dois homens, né? Atribuir um comportamento homossexual a eles. Mas o que há aqui, de onde vem essa união de alma? De onde vem essa união de mente? Não é pela beleza, não é pelo físico, não é uma atração sexual de forma alguma. A alma de Jonatas se liga com a de Davi. Havia uma união de alma entre eles. Por isso eles fizeram um pacto. E veja que Jonatas consegue, mesmo sendo o sucessor do trono, ele não se vê ameaçado pelas ações de Davi e pelas conquistas de Davi. Ele vê um homem de Deus agindo e vê que Deus estava protegendo o seu povo por meio de Davi. Davi faz aquilo que ele não teve coragem de fazer. Davi demonstra confiança e uma fé que Jonatas não teve ali naquele momento, embora tivesse tido antes. É por isso que a alma dos dois se liga. Eram dois homens tementes a Deus, eram dois homens de guerra. E Jonatas, imagine o apoio que Davi não sentiu quando o príncipe, o filho do rei, entrega para ele a sua armadura, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Você é digno. Você é maior do que eu. Você fez algo que eu não tive coragem de fazer. Louvo a Deus pela sua fé, louvo a Deus pela sua coragem, louvo a Deus pela sua bravura. Quero honrar você com o que eu posso te dar. Minha arma, minha armadura. É você quem merece vestir isso aqui. Naquela época, por causa do domínio filisteu, eles não faziam armas de guerra. Lembra? Eles desciam para amolar o arado, a relha,
tudo lá no terreno dos filisteus. Houve um desarmamento aqui, tá? Para que o povo ficasse, de fato, dominado, né? Então, só Jonatas e Saul era que tinham espada em um determinado momento. Então, mesmo assim, Jonatas cede a sua armadura, espada, arco e cinto a Davi, honrando aquele homem. Ele encontrou ali uma amizade verdadeira, um companheiro que fortaleceu a fé no seu coração. Então, é um exemplo belíssimo, irmãos, essa história. É claro que eu pulei várias partes aqui, mas é um exemplo belíssimo de amizade e de humildade de Jonatas e Davi, tá? Jonatas era um herói de guerra, era o filho do rei, era o herdeiro do trono, tinha razões de sobra, mas o que não lhe fazia ter ciúme, ele era um homem santo de Deus e ele soube reconhecer diante dele um outro homem santo e soube honrá-lo. Muitas vezes acontece que quando nós encontramos um possível companheiro de caminhada, alguém crente para andar conosco, para fortalecer nossa fé, para nos ensinar coisas que nós não sabemos, para aprendermos mutuamente, para nos afiarmos como ferro. A inveja e o orgulho e o ciúme e a competitividade fazem com que nós nos afastemos dessas pessoas. Faz com que nós nos neguemos a honrá-las, não reconheçamos as suas qualidades, não as ajudemos a crescer, porque vai que elas crescem e ficam maiores do que nós. Então aqui nós temos um exemplo de que quando um homem de Deus apareceu em seu caminho, um companheiro para toda a vida, Jonatas fez uma aliança com ele e foi leal a ele. O resto da história vai mostrar isso, né? Jonatas foi leal até o fim a Davi, tá? Sem desonrar o seu pai, mas ele foi percebendo que Deus estava entregando o reino a Davi. Davi seria o sucessor. Deus havia tirado o reino da linhagem de Saul e estava dando a Davi, e não cabia a ele, como príncipe, como herdeiro, tentar desfazer os planos de Deus. Ok? Então, pois vejam, essa história toda é de fato muito, muito boa, muito bela. Chegamos ao nosso último ponto, então. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer comentar alguma coisa? Se quiser, pode falar ou deixar no chat. Se não, o nosso último ponto, além da inveja, do ciúme, da competitividade, é o que diz respeito ao controle. Acabou que o meu slide está aparecendo inteiro aqui. Então, o controle. Nós tendemos a querer controlar outras pessoas para nos dar bem ou para que as coisas saiam como nós desejamos, né? Aquele exemplo que eu dei, ele se encaixa perfeitamente aqui. As crianças, elas estão brincando e uma delas quer escolher todas as regras, quer controlar a mente, se possível, das outras, né? E esse controle, essa busca por controle da nossa parte, não é uma característica só feminina, como alguns imaginam, as mulheres tentam controlar os homens, ela independe de sexo, ela independe de idade, a gente vê isso, como eu disse, mesmo nas crianças, isso nunca para, e ela independe da personalidade, muito embora haja algumas pessoas que claramente demonstrem esse anseio por controlar as outras, e até isso acaba por trabalhar contra elas, né? As pessoas percebem que estão tentando ser controladas e de alguma forma elas vão tentar se livrar. Mas independente da personalidade, há pessoas que também tentam controlar por sua personalidade fraca, vamos dizer assim, né? Se vitimizando, fazendo com que sintam pena dela, ou de uma forma sutil, ela vai ali. Há várias formas de se fazer isso. Ela vai ali tentando controlar os outros
de alguma forma, colocá-los a seu serviço. Isso pode acontecer nas atividades da igreja, tá lá o grupo de música, e sempre tem aquele que quer que as coisas saiam do jeito dele, e fica aquela guerra de opiniões, e fica... fulano tem os aliados dele ali, aquelas pessoas, tal, vão apoiá-lo, e etc. Tal. Acontece entre amigos, nós partilhamos, quando nós temos amizades comuns, e aí alguém vai tentando controlar o outro para obter alguma vantagem, para obter algum benefício. Os professores com os alunos com os professores, imagina, o professor está aqui na minha mão, eu sou um bom aluno, eu sei agradar o professor e aí eu consigo as coisas que eu quero. Os pais com os filhos para com os pais, né? E aí eu controlo meu pai, eu controlo minha mãe, eu exerço uma certa influência neles, eu sei os pontos fracos e eu vou ali, eu vou conseguindo o que eu quero. Entre presbíteros, né, aí tem aquele que quer controlar, que quer dominar, que vai ganhando os seus adeptos, ou o pastor, ou os diáconos, sempre em qualquer posição de liderança compartilhada, sempre vai ter esse tipo de coisa. Os cônjuges, né, como no exemplo que eu dei, a mulher tentando dominar o marido subjugando a mulher de uma forma não bíblica ou tentando controlá-la com alguma coisa, de alguma forma. O chefe, os colegas, etc. Os exemplos são inúmeros. Os irmãos podem pensar em vários aí. Situações em que nós tentamos exercer controle, em que para nós é importante que aquela pessoa esteja do meu lado, que ela esteja afinada comigo para dar certo aquilo que eu quero. E aí eu vou tentando ganhá-la. De que forma? Sorrisos, lisonjas, quer dizer, falsos elogios, elogios desmedidos, mesuras, demonstrações de afeto que eu não demonstraria se eu não tivesse interesse em controlá-la, tá? Então, como você vai... Veja como esse mecanismo é interessante. Como você vai... Não é muito mais difícil você confrontar uma pessoa que já lhe confronta do que confrontar uma pessoa que só fala bem de você, que só lhe elogia, etc. E tal. Então, todas essas coisas são legítimas, mas todas elas podem ser usadas como armas. E os nossos mecanismos mentais são fabulosos. Nós elogiamos para nos proteger. Nós não estamos pensando no bem da pessoa. É porque assim, ó, tanto que eu lhe elogio, você não vai falar mal de mim, né? Você não vai apontar isso aqui, você não vai mexer nisso. Demonstramos interesse por uma determinada pessoa para ter aquela ficha ali guardada, aquela cartinha com ela, ó. Lembra? Aquele dia que eu fui falar com você chegou na igreja, ninguém lhe conhecia, foi o primeiro. Nós concordamos com determinadas coisas que nós não deveríamos, ou damos razão em coisas que nós, se fosse outra pessoa falando, acabaríamos com a pessoa, mas porque nós queremos controlá-las. Compartilhamos fofoca, falamos de um terceiro, e isso vai criando lealdade, isso vai criando vínculos, ó. Eu me junto com você para falar de fulano. Então, a nossa parceria aqui é pesada, é segredo. Aqui nós somos bons. Ele está lá do outro lado. Fica aqui comigo. Então, Fanny comentou o seguinte: esse tipo de manipulação é tática de muitas pessoas que abusam de seus amigos e família. De fato. De fato. Então, são coisas lícitas, mas que podem ser usadas com más intenções. Você se colocar num estado de vulnerabilidade. Então, você chega para a pessoa, conta um pecado seu, se abre com ela e ela começa a se achar especial. Começa a achar que tem um vínculo íntimo com você, porque não é uma coisa que você contaria para todo mundo. E você não estava querendo contar, você contou para manipular aquela pessoa, para, de repente, obter um segredo que ela também pode te dar. Afinal, se você contou isso,
ela vai se sentir à vontade para contar outras coisas. E aí você vai acessar aqueles segredos lá que você espera acessar. Então, nós damos confiança ou oferecemos vantagens às pessoas. Há diversos mecanismos aqui para manipular pessoas, e nós usamos isso de várias formas, irmãos. Às vezes sem perceber, às vezes sem perceber. Tal é a nossa maldade. Então, como resultado do nosso egoísmo, o fato do nosso instinto de preservação, o fato de que nós queremos manter a nossa posição, que as coisas saiam do nosso modo, nós passamos a querer controlar a mente e as ações das pessoas que estão à nossa volta ou que podem, de alguma maneira, nos beneficiar. Nós não deixamos as coisas para Deus. Nós queremos nós mesmos resolver. Nós queremos induzir determinados pensamentos, determinados sentimentos no outro, para que aquilo possa então voltar ao nosso favor, ser revertido em nosso favor. Tá? Então, passando aqui para a aplicação de modo geral, como o próprio presbítero Augusto falou na aula passada, né, no finalzinho, cabe a cada um de nós avaliar a nossa vida, porque normalmente nós não confessamos a nossa inveja assim. É um sentimento muito feio, é uma coisa muito mesquinha. Então cabe a você avaliar, você agora, ou talvez quando você começou a ouvir sobre esse assunto, você se encontra tomado de inveja, de ciúme, de sentimentos de rivalidade com aquela sua amiga, com aquele seu amigo, com aquele colega de trabalho. Você se encontra tomado de sentimentos de ciúme e inveja, isso está lhe apodrecendo por dentro, está minando o seu vigor, está tirando a sua alegria, fazendo o seu semblante descair. Esse é um problema crônico que acompanha. A sua vida tem sido marcada por isso. Você é uma pessoa invejosa. Esse é o seu pecado favorito, vamos dizer assim. Ou é algo ocasional? É algo que, olha, eu nunca passei por isso, mas depois de fulano, realmente mexeu comigo. Eu passei a alimentar esse tipo de coisa. Eu passei a ceder a esse tipo de tentação, coisa que nunca aconteceu. É algo crônico ou é algo ocasional? Quem é que desperta esses pecados em você? Já parou para avaliar? E aqui não adianta correr. Todo mundo, de alguma forma, como eu disse, vai ser tocado por esse mal. É tocado por esse mal, está lá no seu coração. A questão é de que forma você está lidando com ele. De que forma ele está se apresentando. Se ele está sendo mortificado ou se ele é algo que se espalhou e agora você já não sabe como lidar. Então, quem é que desperta esses pecados em você? Quais são os gatilhos? Quem você quer controlar, por exemplo? Quem você vive querendo controlar para ser beneficiado? Quem você gostaria que tivesse aqui, ó, na sua mão, te devendo favores, na dependência emocional de você, para que você pudesse jogar, para que você pudesse se divertir ou obter vantagem? Quem o seu coração teme que prospere? E às vezes você pensa, opa, tomara que não aconteça tal coisa. Tomara que aquela notícia boa não se concretize. É um desejo perverso e íntimo. Porque se tal coisa acontecer, você vai se sentir roubado. Porque ele e não eu. Porque ele tem, porque ele consegue e eu ainda estou aqui. Porque ele está me passando. Porque ele ultrapassou e eu permaneci. O que é que falta agora para ele? Para ele ser maior do que eu? No mínimo, você ficaria sem graça. Quem são essas pessoas? O que é que o seu coração teme? A nossa confissão, o nosso catecismo maior vai dizer que uma das formas de roubar, uma das formas de furto é você não reconhecer as qualidades do outro, não se alegrar com elas. Isso é uma quebra do mandamento, do não furtarás. Você está roubando, ainda que isso seja
algo que fica ali só no seu íntimo. Por quais razões você é tomado de inveja? Primeiro, por quais pessoas? Agora, por quais razões? Quais são as coisas que, independente da pessoa, isso vai levantar em você ciúme, inveja, rivalidade, desejo de controle? Eu queria poder conversar com fulano para mostrar para fulano quem é essa pessoa, para que ele então desfizesse tudo isso aqui que ele está fazendo, toda essa vantagem que ele está concedendo a ela. Desejo de controle, motivado por ciúme, motivado por rivalidade. Então, quais são as coisas que levam você a isso, que nos levam a isso? Avalie diante de Deus o seu coração. Já parou para pensar como isso atrapalha a sua comunhão? Já parou para pensar como é que seria a vida de Davi se Jonatas resolvesse encará-lo como um rival? Se Jonatas fosse tomado de inveja? Já parou para pensar como seria a vida de Jonatas se ele resolvesse encarar Davi como um rival? Se ele cedesse à tentação de invejar Davi? Veja como foi a vida de Saul e você vai ter a resposta para isso. Seu coração não descansava. Seu coração não descansava. O seu maior desejo era destruir a vida de Davi. Então, a inveja não é algo indiferente, não é um pecado inofensivo que você possa guardar no seu coração. Ninguém vai deixar de ir para o céu porque se sentiu assim. Já vimos que sim. Já vimos que se o seu coração vive e cede a esse tipo de coisa e não há nenhuma preocupação com isso, é preciso avaliar a sua vida diante de Deus. Esse não é um pecado ocasional. Se você não busca santificá-lo, é preciso avaliar se você de fato já foi lavado e se está ou não buscando viver em santidade. A inveja, o ciúme, a rivalidade vai estragar a sua vida e vai fazer com que você estrague a vida do outro. Ao invés de crescer juntos, como Davi e Jonatas, como verdadeiros amigos, em sinceridade, em uma lealdade profunda, livrando o outro da morte, um intercedendo pelo outro diante de Deus, um desejando o bem do outro profundamente, você vai viver preocupado, querendo o mal internamente, desejando que a desgraça bata a porta do seu próximo. E isso vai minar a sua comunhão com aquela pessoa, evidentemente. Vai ser uma amizade desleal, vai ser um relacionamento desleal. Não há sinceridade aí. Não só o seu relacionamento com aquela pessoa vai ser desleal e uma quebra do mandamento de Deus. Você não está amando o seu próximo como a você mesmo. Você não está fazendo por ele aquilo que você gostaria que fizessem por você, mas também você está quebrando a sua comunhão com Deus. E a sua comunhão com Deus vai ser prejudicada. Então, confesse, deixe, se alegre com o seu próximo e com Deus. Deus tem nos ensinado, irmãos, durante esse período de pandemia, a chorar com os que choram. Não é verdade? E isso é quase natural. Nós nos condoemos da dor do outro. Não precisa explicação. Se você encontrasse aquele seu amigo que você mais ama, que é mais próximo a você, chorando, você saberia que algo muito terrível aconteceu com ele. Você choraria com ele só de vê-lo. Só de vê-lo, só de vê-lo. Ele não precisava dizer nada. E é normalmente assim, o choro, ele prescinde de explicação. Mas se você encontrasse aquele seu amigo alegre, aí você diz, que alegria é essa? De onde vem isso? Você ia querer saber, você ia querer investigar, e você ia querer avaliar para ver se aquela não é alegria tola, se ele tem realmente razão para se avaliar, se a coisa é tão boa assim. Então, Deus tem nos ensinado a chorar com os que choram nesse momento agora. Mas, como alguém já disse, às vezes é algo muito mais difícil
nos alegrar com os que se alegram, mas ele também pode fazer isso, livrando o nosso coração da inveja, do ciúme, da rivalidade. Estaremos livres para cumprir esse mandamento. Chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Que bênção será isso. Virginia colocou o seguinte: professor, acredito que Jonatas e Davi só eram leais um ao outro porque, primeiramente, eram leais a Deus e tinham intimidade com Deus. Exatamente. A aliança que eles fazem, o pacto que eles fazem é de dois homens que temem a Deus. Eles veem isso um no outro, um santo temor, né? E eles e por isso essa lealdade não é de sangue, viu, Virginia? Se Jonatas fosse leal, o compromisso primeiro dele era com seu pai, era com a permanência, era com o seu sangue, era com o trono que ele carregava. Que homem é você, Jonatas? Mas a sua lealdade era para com Jonatas, porque ele via que a bênção de Deus estava sobre... Desculpe, era para com Davi, porque ele via que a bênção de Deus estava sobre Davi. Estava sobre Davi. Ele temia ao Senhor e, por isso, ele não foi leal como um mafioso é leal, né? No crime. Os mafiosos são leais uns aos outros, não são? Mas é uma lealdade no erro. A lealdade de Jonatas não foi no erro. Senão ele teria sido leal a seu pai, nos erros dele. Mas ele foi leal em Deus. Ele foi leal a Davi, portanto. Tá? Então, que Deus nos ensina a nos alegrar com os que se alegram. 3 coisas para fechar. Peço já desculpas aos irmãos pelo avançado da hora, que nós realmente começamos um pouquinho mais tarde. 3 coisas que podem nos ajudar. Reconhecer que Deus é soberano. Quando você encontrar alguém mais talentoso, habilidoso, com dons espirituais, que não passa pelas dificuldades que você passa, seja ímpio, seja crente, saiba, há um Deus no céu e ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dada. Aquela beleza que aquela mulher ímpia tem, que você tanto inveja, aquela prosperidade que o ímpio tem, meu irmão, é difícil, mas foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Ninguém pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Respeite o Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Não tente se rebelar contra ele. Deus é soberano. Ele não só concede os talentos, habilidades e dons que ele deseja na sua igreja e fora dela, mas ele é quem faz esses talentos, bênçãos e habilidades prosperarem. De que serviu toda a beleza de Saul, toda a habilidade de Saul, senão para que ele confiasse em si mesmo, buscasse fazer as coisas ao seu modo e fosse rejeitado por Deus. A sua beleza, o seu vigor, o fato dele ter sido escolhido rei, tudo isso foi para a sua desgraça. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Então, Deus concede essas bênçãos e Deus concede talentos, mas ele também é quem abençoa essas coisas. Tá? Deus abençoa essas coisas. Se alguém vai com um pouco menos de habilidade, se um pregador, por exemplo, com um pouco menos de habilidade, vai ter uma igreja maior, Deus vai entregar, vamos dizer assim, mais almas ao cuidado dele, e outro que é tão estudioso, tão dedicado, tão capaz, de repente está ali vivendo meio recluso. Deus é quem traz bênção sobre essas habilidades e talento. É Ele quem diz de que forma vai ser, o quanto cada um será abençoado com aquilo que Ele deu. Tá? Então, primeiro ponto, Deus é soberano. Segundo, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Pior coisa, inveja na igreja, ciúme na igreja, ciúme entre os irmãos, rivalidade entre membros do corpo. Somos um só corpo. Essa analogia é perfeita. As partes do corpo não devem entrar em conflito. Elas trabalham harmoniosamente. E por isso, nós devemos preferir-nos em honra uns aos outros.
colocar os outros acima de nós mesmos. Quando o exemplo de Jonatas e Saul novamente, honrar aqueles que Deus tem abençoado na sua igreja e não tentar furtar deles, não tentar denegrir a sua imagem, para que nós possamos, então, parecer menos ruins ou melhores. E, por fim, devemos pensar o seguinte: se gastarmos nossa energia com ciúme e inveja, perderemos de vista o que Deus pode realizar de especial em nós. Isso aqui é muito importante. Enquanto nós estamos ocupados com ciúme e inveja, estamos mirando totalmente no outro, é algo doentio, como a vida de Saul foi, uma vida atormentada pela sombra de Davi. Ele vai tomar o meu reino. Eu preciso acabar com a vida dele. Se gastarmos com ciúme e inveja, nós perderemos o que Deus pode realizar de especial em nós, com o pouco que Ele nos deu, com a forma como Ele nos fez. Deus tem o seu plano para cada um de nós. E cabe a nós pensarmos em como glorificar o nome dEle e cumprindo esse plano, né? Realizando aquilo que Ele traçou para nós. E não ficarmos pensando no outro. A vida do outro é dele, nunca será a nossa. Não é porque temos ciúme e inveja. Se lembrarmos, por exemplo, de Matias, que foi escolhido em lugar de José Barsabás, o justo. O justo. Imagina, um sujeito com esse codinome não foi escolhido para apóstolo. O que é que você faz depois de você não ser escolhido para apóstolo? Onde é que você vai? Para onde é que você vai? Que coisas passam pela sua cabeça? Você não foi bom o suficiente, talvez. Por que Matias? Ele entendeu, provavelmente, ele entendeu que a coisa estava no plano soberano de Deus, que não era por mérito, que não era porque ele era menor, nem porque o outro era maior, mas sim porque Deus é soberano e ele está realizando o seu plano. Deus escolheu soberanamente Matias. Ambos se encaixavam nos critérios, ambos haviam convivido com Deus, ambos podiam ser apóstolos ali naquele momento, aqueles dois homens. E veja como era difícil, viu? Tem gente hoje dizendo que é apóstolo. Veja como era difícil achar, mas acharam eles e um deles foi escolhido, o outro não. O outro não. Então, Deus nem por isso deixou de ter um plano para José Barsabás. Vejam, fica como tarefa de casa, pesquisem a história não é a história canônica, né? Não é a história inspirada, mas a história canônica, vamos dizer assim, a história da igreja vai contar a história desse homem, vai contar como foi a vida dele, e ele continuou servindo a Deus. Havia muita coisa que ele podia fazer, a vida não se resumia àquilo ali, aquela oportunidade perdida, aquela suposta oportunidade perdida de ser apóstolo. Deus tem um plano para realizar em nossas vidas e cabe a nós buscarmos glorificá-lo com aquilo que temos. Então, não atravesse a vida acalentando inveja nem ciúme, nem tentando ser o primeiro, nem tentando manipular as pessoas para conseguir o que você quer. Junte pessoas para próximo de você que conheçam o seu coração, que possam conhecer o seu coração e que possam caminhar com você, assim como Jonatas e Davi. Pessoas que o ajudem, que tenham as mesmas lealdades que você e que possam, ainda que sejam mais admiráveis que você. Que bom, porque assim você pode se espelhar nelas, ver como Deus abençoa e ver o quanto você ainda tem para crescer. Traga essas pessoas para junto de si. Aproxime-se delas. Não haja com inveja. E, sobretudo, e é a última coisa que eu tenho para dizer, precisamos do poder santificador do Espírito Santo para vencer todas essas coisas. Quem dera a inveja fosse vencida na nossa conversão, mas não é. Ela só é vencida na nossa santificação. Não há nenhum conselho moral nos filósofos que possam nos livrar da inveja. Todos eles foram invejosos como nós. Somente o poder transformador e santificador do Espírito Santo pode nos livrar de nós mesmos, pode nos livrar do nosso coração que é invejoso, ciumento, cobiçoso, rixoso, né? Cheio de rivalidade e cheio de desejo de controlar os outros. Então, que o Senhor nos ajude com o seu poder santificador
ele possa, agora que nós já ouvimos, agora que nós aprendemos mais a respeito disso, nós possamos praticar e que nosso coração seja dia a dia santificado pelas santas influências do Espírito Santo. Eu concluo aqui e passo então a palavra para o presbítero Augusto, pedindo de novo desculpa pela hora, irmãos. Augusto. Obrigado, meu irmão. Estou aqui já. A hora foi a hora exata que Deus determinou para que você conseguisse nos brindar com esse estudo. Eu receio que qualquer coisa que eu venha dizer aqui possa causar retrocesso naquilo que você explicou. A palavra de Deus ela é rica e apresenta, né, exemplos claros e verdadeiros daquilo que a gente, por vezes, não consegue perceber na palavra ou lidar com isso, e ela sempre nos esclarece. Então, esse exemplo que você trouxe de Saul, né, e Davi foi assim bastante edificador. Eu só queria trazer duas coisinhas só como fechando assim, né, na minha participação aqui. Eu passo a palavra para quem gostará de falar, né, de se pronunciar. Algo que você mencionou, eu estava aqui meditando, Márcio, justamente o risco como deve ser vergonhoso, né, para a gente, ou seja, como cristão, alimentar, né, esse pecado no meio do povo, no meio da igreja, né? Por tudo aquilo que foi dito, mas sobretudo por aquele exemplo bíblico, né, que nós somos um corpo. E infelizmente nós temos visto isso, né, no meio da igreja, não só numa forma ampla, né, como a gente pode citar, né, pastores que invejam o ministério de outros pastores, mas dentro de uma pequena comunidade, né, se a gente fosse reduzir nosso escopo de pensamento, né, dentro de uma pequena comunidade, você vai ver irmãos invejando a prosperidade dos irmãos. Eu não estou nem falando aqui da prosperidade dos ímpios, né, irmãos invejando a prosperidade dos irmãos, invejando não só prosperidade no lado financeiro, né, mas até quem inveje prosperidade nos relacionamentos, né? Por que meu casamento não vai bem? E aquela família, naquele casamento, ele é tão visto e benquisto no meio da igreja, é um exemplo para todos. E a gente deveria olhar como exemplo, né? E não com um olhar invejoso. Mas, infelizmente, os corações nossos, que são pecadores, eles sempre vão estar indo por esse meio. E aí reflete aquilo que você também comentou, como é difícil a gente se alegrar com os que se alegram, né? O irmão conseguiu, eu me recordo, teve um irmão na nossa igreja, não está mais conosco, faz muitos anos, mas foi uma bênção enquanto ele esteve conosco. Ele foi o único, era um concurso da INSS, uma vaga no Brasil todo, e esse irmão passou. Como uma bênção de Deus. Se a gente não encara isso como sendo a mão soberana de Deus em abençoar aquela vida, para que ele seja, né, não só financeiramente e estruturalmente sua família vá bem, mas para que ele seja uma bênção também naquele emprego, né, que ele conseguiu, uma única vaga no Brasil. E às vezes pessoas que estudam, ou então, né, buscam algo em especial e não consegue enxergar a mão soberana de Deus em até botar freio, né, nos nossos sonhos, nos nossos planos, como nós temos estudado e já estudamos isso em Provérbios, né, às quartas-feiras. Mas é isso, meu irmão, tudo que tem sido estudado aqui é produtivo, é necessário e é urgente para a nossa vida. Alguns podem até pensar, mas por que nós estamos estudando tais temas em época de pandemia? Né? Não deveríamos estar falando sobre os índices do Covid, sobre o futuro do Brasil. A gente primeiro tem que tratar a nossa alma, para depois a gente tratar do futuro do Brasil. Primeiro devemos investigar nossa alma, como disse o reverendo Franklin, né, em um vídeo postado recentemente. Conversar com a nossa alma, pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos e suplicar a ação do Espírito para que nos auxilie nesse processo de santificação. Tá? Esse estudo é um
um aperitivo para a lição seguinte, onde vai desaguar tudo isso que o professor Márcio ele apresentou aqui hoje. Tá? Deus abençoe a todos. Eu vou dar a palavra, se o presbítero Fortunato quiser trazer alguma... Augusto, Pois não, irmão. rapidinho, só para eu não passar por invejoso, embora eu seja, muito do que eu trouxe aqui dessa relação de Jonatas com Davi foi baseado num sermão do pastor Emílio. Eu vou colocar o link desse sermão para vocês ouvirem. Claro que lá ele vai explicar muito melhor que eu, mas se eu divulgasse o sermão primeiro, né? O que restaria para mim falar, né? Então, obviamente, lá ele trata de outras questões, né? Mas é lá que ele explica nessa passagem, é lá que ele fala. O título é justamente esse: alguém maior do que eu. Jonatas reconhece, ele encontra alguém maior do que ele, né? E no sermão ele trata bastante desses temas de inveja, de tudo mais, e foca nesse exemplo desse episódio específico, né? De Jonatas e Davi. Eu vou colocar lá no grupo para os irmãos ouvirem e poderem entender alguma coisa que de repente não for tão boa. Eu explicando, ele vai ficar bem melhor lá. Ok. Alguém gostaria de comentar? Trazer alguma contribuição? Fortunato, você mencionou o presbítero Fortunato. Cadê ele? Já manifestou aqui. Não, obrigado. Eu só disse não. Estou bastante alimentado. Estamos bem alimentados aí com o professor Márcio. Obrigado. Pronto. Eu vou pedir então, professor Márcio, que você encerre em oração, por favor. Vamos orar então. Nosso Deus, Pai amado, te louvamos pela tua palavra, porque ela é rica, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra o nosso coração. Ela mostra quem nós somos e quem tu és. Ela mostra o quanto ainda precisamos crescer em nossa caminhada, o quanto dependemos do Senhor a todo tempo. Pedimos que o Senhor nos ajude a implementar esses ensinos da tua palavra. Dá-nos um coração generoso para com o nosso próximo. Um coração que não somente ama o Senhor, mas por amar-te, amará também o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a amar aqueles que estão à nossa volta, aqueles a quem o Senhor fez maiores do que nós. Nos ajuda a reconhecer os méritos, as qualidades, o quanto o Senhor tem abençoado a tantos e a investigarmos o nosso coração e a nossa vida, buscando entender aquilo que o Senhor quer de nós, para onde o Senhor está nos conduzindo e de que forma podemos, com aquilo que o Senhor nos deu, glorificar o teu nome. Que o Senhor possa sarar as nossas relações, tirando todo o ciúme, toda a rivalidade que há entre nós, especialmente no teu corpo, na tua igreja, entre aqueles que são próximos, amigos, irmãos em Cristo, que haja lealdade verdadeira, que haja palavras sinceras em nossos lábios, que haja comunhão verdadeira em Ti, por servirmos a Ti, por andarmos contigo, que possamos nos encorajar uns aos outros, apreciar aquilo de belo, de melhor que o Senhor tem feito na vida dos nossos companheiros de caminhada. Que o Senhor nos ajude, nos dá um domingo de paz. Obrigado pela instrução que já recebemos na devocional mais cedo. Que o Senhor nos dê um bom descanso e que possamos voltar para nos alimentarmos novamente. Abençoa a tua igreja durante esse tempo em que peregrina no deserto desse mundo. Abençoa a nossa nação, que tanto precisa de Ti. E nós pedimos todas essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Senhor, pois, abençoe a cada um de nós e nos prepare o coração para mais tarde, né, recebermos novamente a palavra do Senhor através da devocional, logo mais às 18 horas.
um sentimento que deve estar sempre conosco, né, no nosso dia a dia, além da saudade, é o desejo de, como igreja, estar contribuindo onde quer que nós estejamos e da maneira, independente da maneira a qual nós nos encontramos, né, nesse momento agora. Deus edifica a sua igreja, está edificando, mas também está tratando. Isso é positivo para a gente, para que fortaleça a nossa fé. Deus abençoe a cada um de vocês e estaremos novamente juntos no próximo domingo. Deus abençoe.